Fala galera, bom, vamos falar mais um pouquinho de bioquímica hoje, explicar o que são proteínas, o que é o DNA também, beleza? E falar um pouquinho de replicação do DNA. Essa matéria entra dentro de Bioquímica 2, está lá no começo do nosso capítulo 4, beleza? Vamos começar pelas proteínas. As proteínas são o composto orgânico mais abundante que a gente tem no corpo e que vai aparecer nos organismos. Por que isso? Porque as proteínas têm um monte de função. Beleza? Então, quase tudo quanto é a ação do nosso corpo vai ter uma proteína envolvida. Bom, deixei aqui algumas funções que mais caem em prova para a gente, né? Função de defesa, por exemplo. Foi atacado pelo coronavírus, vai produzir um anticorpo. Anticorpo é o quê? Proteína. Quebrou a unha, coisa do dia a dia, cortou o cabelo, vai crescer cabelo novo. É função estrutural de proteína também, beleza? Lá da queratina. Enzima, foi lá no McDonald's, pediu um hambúrguer, alguma coisa assim, vai comer, vai quebrar proteína, vai quebrar amido. Enzima também tem função catalisadora, quer dizer, proteína também tem função catalisadora, no caso das enzimas. Vai transportar a substância, por exemplo, acabou de comer, está precisando colocar aquele tanto de glicose para dentro da célula. Quem que vai fazer esse transporte da glicose para dentro da célula? Proteína. Quem que vai transportar oxigênio, né, lá na hemácia? A hemoglobina, beleza? Tudo proteína de transporte. Alguns hormônios também são à base de proteína, como por exemplo a insulina, tá? Então as proteínas têm um monte de função, né? O que vai ajudar elas a terem essa enormidade de função é que elas são polímeros de aminoácidos, beleza? Então o que é uma proteína? Basicamente um polímero de aminoácidos. Uma molécula, né? Lembrando que um polímero é uma molécula grande, que tem várias estruturas que se repetem, tá? Como se fosse um trem com vários vagõezinhos, né? Em cada vagãozinho desse é a unidade básica desse polímero. Então a proteína é um polímero de aminoácido, que o segredo está no nome, ó, aminoácido. Ou seja, a estrutura básica de uma proteína vai ter um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico ligado no carbono. Mas professor, o carbono não faz 4 ligações? Faz 4 ligações. Então, além dessas duas, tem mais uma terceira ligação aqui com o hidrogênio, só um hidrogênio simples mesmo, tá? E mais uma outra ligação com um radical. Olha só, todos os aminoácidos vão ter essa estrutura básica, beleza? Vai ter um grupamento amina, vai ter um grupo ácido carboxílico e ligado a um hidrogênio e um radical. Só que o que vai diferenciar os aminoácidos dos outros, e aí no final das contas que vai dar uma estrutura e uma função diferente para as proteínas, é o radical, beleza? Esse radical, tem até na tabelinha no capítulo de vocês, ele pode ser um anel benzênico, ele pode ser uma grande cadeia apolar, ele pode ter enxofre, pode ter nitrogênio, beleza? Então varia, e varia bastante, beleza? Existem 20 aminoácidos principais, sendo que alguns a gente consegue produzir, tá? Mas a grande maioria são considerados como aminoácidos essenciais, que a gente não consegue produzir, tá? E tem os outros aminoácidos, além desses 20, que não vão entrar lá na síntese de proteína, tá? Mas também podem aparecer no corpo, mas os principais são esses 20, beleza? Então, eles vão ter essa unidade básica, todos eles, tá? Só diferindo no radical. Mas, professor, você falou como é que é um polímero de aminoácido. Então, como que a gente vai ligar esses aminoácidos para formar o polímero? É o seguinte. Aqui, a gente vai ter uma ligação peptídica entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupo carboxílico, o grupo ácido carboxílico de um outro aminoácido. E o que vai acontecer? Vai ocorrer uma síntese por desidratação, ou seja, a gente vai construir uma molécula, vai construir uma ligação através da perda de água. Vai sair um hidrogênio aqui do grupamento amina e um hidroxílio do ácido carboxílico. E vai formar aqui, ó, uma ligação peptídica. Lembrem desse nome. Juntou dois aminoácidos, perdeu uma água, um H2O, e vai ter uma ligação peptídica.
tá? Então, as proteínas vão ter várias estruturas, dependendo de quais aminoácidos que estão ligados. Mas a estrutura primária das proteínas e a secundária não varia muito, tá? A estrutura primária ela é sempre linear e é basicamente a ligação peptídica entre esses aminoácidos, tá? Então você pode ter aqui a gente até chama de polipeptídeo, né? Um polipeptídeo enorme, né? Uma proteína enorme, mas ligada apenas com ligações peptídicas, ou seja, tem uma estrutura linear. Agora, essa estrutura primária das proteínas, ela começa a assumir uma estrutura secundária, que vai ser uma alfa-hélice, tipo a do DNA, beleza? Aquela estruturazinha mais circular, tipo aquela escada circular assim do DNA, mas aqui no caso da proteína, ou uma folha beta-preguiada, e aqui é como se fossem várias folhas de caderno mesmo que estão ligadas. A proteína começa a assumir essa estrutura secundária quando ela começa a formar ligações de hidrogênio, beleza? Então ela já tinha as ligações peptídicas da estrutura primária e aí começa a formar as ligações de hidrogênio, adquirindo então uma estrutura secundária. Mais uma vez, lembrando que pode ser em forma de alfa-hélice ou folha beta-preguiada. Beleza. Juntou, fez ligação de hidrogênio aqui, e lembrando que a ligação de hidrogênio ela vai precisar do oxigênio, né, e do hidrogênio para acontecer, no caso aqui das proteínas, ou então do nitrogênio, tá? Nitrogênio. Ligou, formou uma dessas conformações, ela ainda pode vir a ter uma estrutura terciária, tá? A estrutura terciária ela é bem mais complexa, beleza? Pode ser uma coisa mais globular, tá? Pode ser uma coisa mais quadradona, depende, tá? Tem vários tipos de estrutura terciária. E como que vai formar? Aí, os nossos radicais, que é o que difere um aminoácido de outro, começam a entrar em ação, beleza? Porque eles vão se ligar. E aí pode ter ligação iônica, ligações hidrofóbicas, ligações de ponte de hidrogênio, pode até ter ligação metálica também, beleza? Porque o radical vai começar a ligar. E aí vai ter várias estruturas diferentes. E dependendo da estrutura, a proteína vai ter uma certa função também. Então lembra disso. A função de uma proteína sempre vai depender da sua estrutura. E a proteína pode chegar a ter uma estrutura quaternária. Nossa, professor, como assim? Vai entrar numa outra, vai ser um outro tipo de dimensão, alguma coisa assim? Não, a gente simplesmente vai juntar estruturas terciárias, beleza? O exemplo mais comum que a gente tem disso é a hemoglobina. A hemoglobina, ela é basicamente a junção de 4 estruturas terciárias. São 2 estruturas terciárias de um tipo e 2 de outro, beleza? E tem uma proteína que eu gosto muito, que é a TPase. A TPase, ela tem vários tipos de estrutura terciária diferente, que se juntam para formar essa estrutura quaternária. Ela parece um motorzinho, beleza? Isso daqui vai mexer como se fossem os pistões do motor, e isso daqui vai começar a rodar, vai começar a girar. A TPase é quem produz a TP, a gente vai até ver na próxima aula. Então, estrutura primária linear, só ligação peptídica. Estrutura secundária tem ligação peptídica e ligação de hidrogênio. Pode assumir a forma de uma alfa-hélice ou de folha beta-preguiada. Estrutura terciária vai ter várias formas e aí vai ter vários tipos de ligações. Pode ser ligação iônica, ligação metálica, ponte de enxofre, ligação hidrofóbica. E estrutura quaternária, que é basicamente a junção das terciárias. Vamos agora para o próximo quadro para a gente falar um pouquinho de desnaturação de proteína. Vamos lá então para a desnaturação das proteínas. Isso é muito importante da gente saber porque a desnaturação das proteínas faz com que elas percam a função, tá? Bom, então, o que vai acontecer? A proteína vai perder estrutura, tá? E no caso, ela vai perder estrutura, se ela tiver estrutura quaternária, ela vai perder estrutura quaternária, perde estrutura terciária e secundária, mas ela nunca, por desnaturação, ela não perde a estrutura primária, beleza? Então ela pode perder a formazinha globular, a formazinha quadrada dela, mas ela sempre vai levar, se ela for desnaturada, ela vai para aquela estrutura primária, ela vai para a estrutura linear dela, beleza? Tá. Então ela vai perder essa estrutura terciária, secundária, quaternária e vai perder a sua função, beleza?
E como que ela perde isso? Como que acontece essa desnaturação? Pode ser por alteração da salinidade, do pH ou de temperatura. O mais comum da gente ver em prova é pH e temperatura, beleza? E um caso muito comum que pode acontecer é febre. Quando a gente tem febre, a temperatura do nosso corpo começa a se elevar, beleza? E aí começa a desnaturar as nossas proteínas. E isso pode causar várias coisas, tá? Por exemplo, eu tive uma febrezinha aí tranquila, de 40 graus, beleza? Quando eu estava aí na minha adolescência. E aí eu comecei a simplesmente delirar, beleza? Eu estava delirando, meu rosto começou a ficar muito inchado. Por quê? A gente começa a desnaturar várias proteínas do nosso corpo. E isso não é bom, beleza? Se a gente ficar com uma febre alta por muito tempo, a gente pode sim chegar ao óbito, pode levar à morte, beleza? Então, não é legal a febre porque está desnaturando as nossas proteínas, tá? Principalmente se for uma febre aí de 39, 40 graus, beleza? Então as proteínas podem desnaturar, só que tem algumas proteínas que elas voltam ao normal, tá? Você pode, abaixando a temperatura ou corrigindo o pH ou a salinidade, elas podem voltar ao normal. Por exemplo, quem aí já fez chapinha sabe que quando a gente vai para um ambiente que está mais úmido ou então que está chovendo, o cabelo começa a dar uns frizz, beleza? Eu também já fiz, beleza? Meu cabelo já deu isso e não ficou legal. Chapinha não ficou boa, não ficou legal, mas o que acontece? Eu fiz a chapinha e aí a minha queratina do cabelo, que é mais enroladinha, ela ficou mais linear com a chapinha. Por quê? Porque eu desnaturei a minha proteína, beleza? Ela ficou linear. Mas aí a queratina é um tipo de proteína que ela volta ao normal com o retorno da temperatura, beleza? Mas tem proteína que não que não volta ao normal. Por exemplo, ovo. Ovo é basicamente proteína. E aí, quando você frita um ovo, ele perde aquela consistência gelatinosa, a estrutura normal dele, e fica aquela coisa mais sólida, beleza? Mas aí, se você voltar a temperatura, a proteína do ovo não volta, né? O ovo não volta àquele estado gelatinoso dele, beleza? Então, tem proteína que volta, tem proteína que não. Um tipo de proteína muito importante, que vai estar envolvido em milhares de reações, são as enzimas, beleza? As enzimas são proteínas catalisadoras que vão fazer com que as reações do nosso corpo aconteçam mais facilmente. Como que elas fazem isso? Elas reduzem a energia de ativação das reações, tá? Professor, como assim? Olha o que vai acontecer. A enzima, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o substrato dela e vai expor o sítio de ligação. Raquel, eu posso te usar de exemplo aqui? Vamos fingir que eu sou a enzima. Isso. E a Raquel é o substrato, beleza? Palmas aí de casa para a Raquel. Olha, o que a enzima vai fazer? Ela vai pegar o substrato e vai expor o sítio de ligação, beleza? Vou quebrar seu braço mais rapidinho, daqui a pouco eu volto para o lugar, beleza? Então, olha só, quebrou, beleza? Ela vai ajudar a expor e aí quebrou aqui o substrato, beleza? Simplesmente por expor esse sítio de ligação. Muito obrigado, tá? Depois vai voltar o bracinho normal, tranquilo, daqui 2 meses tá normal de novo. Valeu, Raquel. Então ela basicamente expõe esse sítio de ligação para facilitar a quebra, beleza? A enzima basicamente faz isso. E é assim que ela reduz a energia de ativação. Por quê? O substrato estando lá na célula, ele poderia sim ser quebrado, ele poderia sofrer uma hidrólise tranquilamente. Só que isso ia demorar muito. A enzima então vai facilitar esse processo. Como? Vai pegar esse substrato, expor o sítio de ligação e então reduziu a energia que ia precisar para quebrar esse substrato. Outra coisa que é muito importante da gente lembrar, as enzimas, elas aumentam a velocidade da reação, tá? Então, ó, reduz a energia de ativação, ou seja, eu preciso de menos energia para acontecer, mas a minha velocidade vai ser muito mais rápida. E aí a gente chega nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho uma reação, vou chamar aqui de reação que está sem enzima, beleza? Por isso ela precisa de uma grande energia de ativação. E eu tenho uma reação 2 que tem enzima. E aí ela precisa, ó, de uma energia muito pequenininha de ativação, beleza? Olha a diferença que tem de um para o outro, tá? Ou seja, sem enzima eu vou precisar de muito mais energia, tá?
Outra coisa importante da gente saber dos gráficos é que a enzima ela vai trabalhando bem, mas ela trabalha melhor ainda quando aumenta a quantidade de substrato. Por quê? Porque a taxa dela de reação vai ser maior. A quantidade de substrato que ela vai conseguir transformar em produto, né, vai só aumentando com a sua velocidade até chegar num ponto de saturação. Beleza? Então, por exemplo, se eu pego uma amilase salivar e vamos supor que a amilase ela quebra 100 amigos por minuto, 100 moléculas de amido por minuto, então ela vai ela vai aumentando a sua velocidade de reação até chegar nesses 100 amigos. E aí ela chega à sua saturação, beleza? Ela vai quebrar 100 amigos por minuto normalmente. Gente, eu estou inventando esse número, beleza? Não quer dizer que a amilase vai quebrar 100 amigos por minuto, não. Só colocando aqui uma quantidade para saturar essa enzima, tá? Chegou na saturação, o que vai acontecer com a curva aqui, com a velocidade da reação? A velocidade da reação vai se estabilizar num platô, vai se estabilizar num ponto máximo, beleza? Estabilizou no ponto de saturação, tá? Outra coisa interessante da gente falar das enzimas é que as enzimas elas são específicas. Lembram que eu falei que a atividade da proteína depende da sua estrutura? Enzima, como é uma proteína, é a mesma coisa. A atividade da enzima vai depender da estrutura dela, beleza? Então, por exemplo, essa enzimazinha aqui que está parecendo o Pac-Man, vou até desenhar o olhinho, está felizinho, beleza? Vai comer aqui o substrato. Olha esses dois tipos de substrato que tem aqui. Eu tenho um substrato quadrado e um substrato triangular. Olha o formato aqui, ó, do sítio de ligação dessa enzima, né? Até saiu um bigode aqui. Do sítio de ligação. É quadrado, beleza? Então, com qual substrato eu vou conseguir trabalhar? Com um substrato que é quadrado, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma maltase, a maltase quebra a maltose. Ela não consegue trabalhar bem com a sacarose. Quem que vai trabalhar com a sacarose? A sacarase. Por quê? Porque ela tem a estrutura para isso, tá? Ela tem o formatinho dela para isso, certo? Beleza? Bom, então, o que esse modelo chave-fechadura está me dizendo? Está me dizendo que a enzima é como se fosse uma fechadura e o substrato é uma chave, beleza? E elas se dão bem ali, elas ficam certinhas, são feitos uma para outra, tá? A enzima, às vezes, ela vai depender de um cofator ou de uma coenzima para trabalhar, tá? O que são cofatores? Cofatores são geralmente metais que se ligam às proteínas, por exemplo, magnésio, ferro, né, nas enzimas, desculpa, e aí alteram o sítio de ligação, deixam o sítio de ligação ativo, beleza? A coenzima, vou desenhar aqui, a coenzima a coenzima é como se fosse uma parte de uma vitamina que se liga, como se fosse, um precursor de vitamina que se liga numa enzima, beleza? E aí vai transformar essa enzima, beleza? Vai deixar essa enzima ativa também, tá? Só que a coenzima ela vai fazer parte do sítio de ligação e o cofator não, beleza? Bom, para ativação das enzimas, eu tenho um pH e uma temperatura ótimas, tá? Então, uma enzima que trabalha numa certa temperatura, ela não vai trabalhar bem em uma outra temperatura, tá? Por exemplo, o nosso corpo ele fica aí estabilizado mais ou menos a 36,5 graus, tá? Então, as nossas enzimas se dão bem nessa temperatura. Se a gente resfria ou esquenta demais o nosso corpo, a enzima vai perder a atividade, tá? Por quê? Se tiver pouca temperatura, ela simplesmente não vai ter energia suficiente para se mover. Se tiver uma temperatura muito alta, ela vai desnaturar. Mas tem organismos que se dão bem em temperaturas altas, por exemplo, tem as bactérias, as arqueias, que são extremófilas, as enzimas delas se dão bem numa temperatura mais alta, elas não desnaturam, beleza? Então, coloquei aqui um gráfico relativo à velocidade da reação em relação à temperatura, tá? E a velocidade da reação ela atinge um ponto ótimo aqui a 36,5 graus Celsius, ou seja, isso daqui é basicamente um gráfico de uma enzima típica nossa. E aqui mostrando algumas diferentes enzimas em relação aos valores de pH no nosso corpo, tá? Então, velocidade da reação em relação ao pH. Eu tenho aqui a pepsina, que é uma enzima que atua no estômago, em que ela atua bem num pH em torno de 2, beleza? Um pH bastante ácido.
Agora, eu já tenho uma enzima que atua bem no pH 7 lá na boca, que é a amilase salivar ou pitiamina, beleza? A mesma coisa, mesma enzima. Vai atuar bem aqui no pH 7. Ou seja, essa enzima que está na boca, chegou no estômago, ela desnatura, ela não aguenta aquele pH. Já no intestino, eu tenho um pH muito mais básico e lá eu vou ter várias enzimas, uma delas é a lipase, que vai atuar bem nesse pH 8, beleza? Então, basicamente, essas são as proteínas, elas têm vários tipos de estrutura diferentes, são polímeros de aminoácidos. Lembra que um aminoácido é basicamente um carbono ligado a um grupamento amina, ácido carboxílico, e num hidrogênio e num radical, sendo que esse radical é a única coisa que vai variar de um aminoácido para o outro, tá? Proteína depende muito da sua estrutura para funcionar e um tipo de proteína são as enzimas, que são catalisadoras, diminuem a energia de ativação de uma reação, mas aumentam a sua velocidade. E tem temperatura e pH ótimo, beleza? Vamos falar agora de DNA e vamos passar para o próximo quadro. Vamos falar agora de ácidos nucleicos e aí a gente vai entrar em DNA e na replicação do DNA, beleza? Bom, o que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são a unidade que vai formar o DNA, o RNA e o ATP, beleza? São as moléculas que a gente mais conhece que tem ácidos nucleicos, mas a gente tem GTP também, tem TTP, tá? Mas essas são as mais importantes para nós. O que é um ácido nucleico, né, que vai formar essas grandes moléculas? É basicamente uma pentose, e aí pode ser uma pentose ribose, uma pentose desoxirribose, uma base nitrogenada, ou seja, uma base que tem bastante nitrogênio, e um grupo fosfato, tá? Uma coisa interessante da gente destacar aqui é que essas bases nitrogenadas vão ser diferentes. E aí a gente vai lembrar do código genético que, dependendo da sequência que a gente tem das bases nitrogenadas, vai levar a um aminoácido diferente, que vai levar também a uma proteína diferente lá na nossa transcrição e tradução, as bases da síntese proteica. Beleza. Quais são essas bases nitrogenadas? São adenina e guanina, que são bases púricas, beleza? São bases que têm 2 anéis nitrogenados. E as bases pirimídicas, uracila, timina e citosina, que tem apenas um anel nitrogenado, beleza? E é o seguinte, a adenina, ela sempre vai ligar com a timina, ou seja, você vai ter uma base púrica ligando numa base pirimídica, tá? E a guanina sempre ligando na citosina. Aí tem até aquele macetinho, Aguinaldo, Timóteo, Gal Costa, tá? Lembra disso, Aguinaldo sempre com Timóteo, adenina sempre com timina e a Gal Costa, Gal sempre com Costa, guanina sempre com citosina. O que acontece de diferente às vezes é que o RNA não tem a timina, no lugar da timina o RNA vai ter uma uracila, tá? Ou seja, quando tiver uma adenina no DNA, a base que vai se ligar nessa adenina, para formar um RNA a partir do DNA, vai ser uma uracila, ou seja, na transcrição, se aparecer uma adenina no DNA, no RNA vai aparecer uma uracila, beleza? Tá. Vamos diferenciar aí essas 3 moléculas. O RNA, ele tem fita simples, mais uma vez, ele tem uracila, e ele vai ter uma ribose, uma pentose aqui, ribose ao invés de desoxirribose. O DNA, vou pular aqui o ATP por enquanto, o DNA ele vai ter uma fita dupla, tá? 2 fitinhas ligadas uma na outra, vai ter aquele formatinho de alfa-hélice, beleza? Que eu já mostrei para a proteína. E ao invés da uracila vai ter a timina e uma pentose desoxirribose, ou seja, essa pentose aqui, esse carboidrato no DNA, não tem uma hidroxila. Aqui vai ter só um hidrogênio, sendo que na pentose ribose do RNA vai ter uma hidroxila, beleza? Então, do DNA não tem essa hidroxila, por isso que chama desoxirribose, perdeu um oxigênio. O ATP é basicamente uma adenosina mais 3 fosfatos. O que é isso? Às vezes aparece em prova. Adenosina, tirosina, guanosina, é basicamente esse ácido nucleico aqui, um nucleotídeo sem o fosfato. A gente vai chamar ele de nucleosídeo, tá? Quando não tem o fosfato. Se tiver o fosfato, é um nucleotídeo, beleza? O ATP, então, ele tem uma adenosina, é um nucleosídeo de adenina, mais 3 fosfatos.
E aí ele pode perder um fosfato e virar um ADP, pode perder 2 fosfatos e virar um AMP, tá? Esses 3 ocorrem tranquilamente no nosso organismo, beleza? E o ATP, a pentose do ATP, é uma ribose, tá? Assim como do RNA. O ATP serve para quê? O ATP serve para fornecimento de energia, beleza? Ele dobra o fosfato e isso vai estar doando energia para a reação química. Vamos focar no DNA aqui. A gente já focou no RNA na outra aula, vamos focar no DNA. DNA, como eu falei para vocês, ele tem uma fita dupla, tá? E vai ligar, essa fita dupla ela vai ser ligada através das bases nitrogenadas. Então, numa fita, eu tenho ligação entre os nucleotídeos, tá? Entre as pentoses. E para ligar as duas fitas, eu vou ligar através das bases nitrogenadas com as pontes de hidrogênio. E uma coisa interessante aqui, eu falei com vocês que a guanina sempre liga com a citosina. E elas vão fazer 3 pontes de hidrogênio, tá? E a adenina liga com timina. Como? Através de 2 pontes de hidrogênio. Por que eu estou falando isso? Porque tem questão que vai virar e falar assim: olha, o DNA do Marcos precisou de menos calor para se desligar, para desligar as 2 fitas, comparado com o DNA, sei lá, do André, beleza? Por que isso acontece? André, que precisou de mais calor, provavelmente tem mais guanina e citosina, ou seja, mais pontes de hidrogênio, ou seja, mais energia para quebrar aquilo dali, tá? Outra coisa interessante em relação à formação do DNA, o sentido da vida, tá? Que todo mundo fica aí, qual que é o sentido da vida? É basicamente esse, de qual que é o sentido da formação do DNA, tá? Que é de 5' para 3', beleza? Pegou essa aí? Então, o DNA, gente, o sentido da vida, a vida é formada a partir de 5' para 3'. Por quê? E o que é isso de 5' e 3'? Olha só, quando a gente pega a pentose lá do nucleotídeo, a gente começa a contar os carbonos, pentose, 5 carbonos. A partir do carbono que liga aqui na base nitrogenada, a gente tem 1', 2', 3', 4' e 5', tá? 5' é o carbono que tem um fosfato. O carbono 3' vai se ligar no 5' do próximo nucleotídeo, beleza? Só que é o seguinte, a enzima que faz isso, que é a DNA polimerase, ela só trabalha bem se essa parte aqui, ó, do 5' estiver exposta, beleza? Tá exposta, ela chega aqui, ela se encaixa e começa a trabalhar a partir desse 5'. Então essa fita foi formada, ó, daqui para baixo, beleza? De 5' para 3'. A fita complementar foi formada ao contrário, beleza? Ela foi formada aqui, ó, de 5' aqui embaixo até o 3', tá? Então a gente sempre vai encontrar 2 fitas, né, com as extremidades 5' e 3'. Mas se uma fita está com a extremidade 5', a outra complementar vai estar com a extremidade 3', beleza? Então o sentido da vida é de 5' para 3'. Formação de DNA, formação do RNA também de 5' para 3', beleza? Vamos passar para o próximo quadro para a gente explicar como que ocorre essa replicação. Tirem print aí do quadro e bora para o próximo. Bom, vamos falar então da replicação de DNA. Peguei aqui o DNAzinho lá da minha célula, tá? Fita dupla, beleza? Abri e comecei a fazer 2 fitas. Reparem, gente, e repara como que é diferente. Repara aqui, ó, que eu tenho uma fita mais contínua, que está começando em 5', tá? A outra que está descontínua, está começando em 5' também, mas no outro sentido, beleza? Vou até fazer aqui, ó, que está fechadinho ainda, tá? Repare que essa fita vai se abrir, beleza? Por que a gente replica o DNA? Olha, quando a gente vai fazer célula nova, essa célula nova precisa de DNA também, beleza? Então a gente replica para quê? Para reproduzir, para fazer reprodução celular, beleza? Essa reprodução celular pode ser a mitose, que aí no nosso caso vai ser para regeneração, crescimento dos tecidos, ou meiose, que aí é a reprodução sexual mesmo, beleza? Para a formação dos gametas. Então, vamos ver passo a passo como é que acontece essa replicação. Eu peguei aqui as minhas 2 fitas de DNA, a fita dupla do DNA, desculpa, e abri, beleza? Esse é o primeiro passo da minha replicação. Estou lá no núcleo da minha célula, beleza? Abri a minha fita dupla de DNA. Como? Com uma enzima que chama helicase, que ela quebra as pontes de hidrogênio abrindo a fita, beleza? Que ponte de hidrogênio?
aquelas pontezinhas entre as bases nitrogenadas, beleza? Quebrou. Então eu abri. Essas duas aqui, ó, que estão em azul, são as fitas mãe, beleza? Vou até escrever aqui, fita mãe. Essa e a de cima também, tá? Ou seja, são as fitas originais, tá? Abriu. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é a colocação de um primer, tá? Vem uma enzima chamada de primase e vai colocar um primer aqui. O que é primer? Primer é uma sequenciazinha de RNA, lembrem disso, uma sequência de RNA que começa a minha replicação de DNA, beleza? Então colocou o primer, vamos começar a replicação. Onde que coloca o primer, professor? Vai colocar no começo da fita, tá? E se a fita aqui é 3', beleza? Aí eu posso começar aqui no 5'. Se o 3' está do lado de cá, eu tenho que começar do lado de cá a replicação, beleza? Então vamos focar nessa daqui, que a fita mãe é 3', a minha fita filha então vai ser 5', tá? Coloquei o primer. Aí vai vir a enzima mais importante, que a gente tem que lembrar o nome dessa enzima, que é a DNA polimerase. A DNA polimerase, o que ela vai fazer? Vai fazer o polímero de DNA, beleza? Vai pegar os nucleotídeos e vai começar a colocar vários nucleotídeozinhos aqui para formar a nossa fita de DNA. Como que ela faz isso? Primeiro ela acha o primer, tá? E começa a montar a fita de DNA, vai colocando de nucleotídeo em nucleotídeo. Como que ela sabe, professor, qual nucleotídeo que tem que colocar? Olha, se tem uma adenina aqui, o que ela tem que colocar? Uma timina, beleza? Se tem uma guanina, ela vai ter que colocar uma citosina, tá? Ela sabe assim, ela sabe baseado naquelas ligaçõezinhas, a Gal Costa, né, e a Aguinaldo Timóteo, beleza? Então ela vai colocando, foi construiu aqui a fita toda, tá? Só que vocês lembram que tem uma parte ali que é o primer, e o primer é feito de quê? Ele é feito de RNA. Isso não pode ficar na minha fita de DNA, beleza? Por quê, professor? Vocês vão lembrar que no meu RNA eu tenho uma pentose e ribose e eu também tenho uracila, beleza? E as enzimas que trabalham bem com DNA não gostam de uracila, tá? Não trabalham bem com uracila. Então eu preciso tirar esse primer. Vai vir uma enzima aqui no nosso quarto passo, chamado de hexanuclease, e vai retirar esse primer, tá? Vou até desmanchar aqui o primer. Retirou o primer e vai colocar então uma parte nova aí de DNA, beleza? Obviamente, seguindo a instrução da fita mãe, seguindo as bases nitrogenadas que tem na fita mãe, tá? Depois disso, que a hexanuclease tirou, depois vai vir uma outra enzima para colocar uma partezinha de DNA que está faltando, vai vir a DNA ligase, tá? Que ela vai ligar uma fita mãe na fita filha, beleza? Foi ligando as pontes de hidrogênio, tá? E depois vai vir uma enzima que vai fazer o reparo, vai ver se está tudo certinho. Vocês lembram que eu falei que, olha, se tiver um nucleotídeo diferente, pode mudar toda a minha síntese de proteína, que eu falei lá na aula de síntese de proteína? Pois é, isso acontece, isso pode acontecer aqui. Colocou uma base nitrogenada diferente do que tinha que ser, um nucleotídeo diferente do que tinha que ser, pode causar um problemão nos nossos genes, um problemão nas proteínas que vão ser transcritas, tá? Então essas enzimas que estão aqui no último passo vão fazer essa revisão. Mas reparem que eu estou basicamente focando nessa fita filha aqui. Por quê? Essa fita filha é chamada de fita líder, tá? Ela é replicada aqui, ó, continuamente. Fita líder replicada continuamente. E a fita de baixo, professor? Vocês vão reparar que aqui tem vários primers, tá? Que estão em vermelhinho. Esses espaçozinhos, tá? Vão começar a ter replicações em cada um desses espaços, a partir de cada um desse primer, beleza? Esses fragmentozinhos de DNA que estão sendo formados vão ser chamados de fragmentos de Okazaki. Por quê? Porque é o cara que descobriu, beleza? E ele deu o nome dele, tá? Esses fragmentos de Okazaki ocorrem por quê? Olha, essa fita aqui, ó, está sendo replicada continuamente. Então, a helicase vai abrindo aqui o DNA e essa fita aqui, ó, vai sendo replicada enquanto está abrindo. Mas ela está no sentido normal, ela está de 5' para 3', por isso que ela é replicada continuamente.
Essa outra fita filha, ela é replicada em fragmentos porque ela tem que esperar a helicase abrir para ela fazer um pedaço. Então, olha só, abriu aqui, ela fez um pedaço de 5 linhas para 3 linhas. Abriu aqui, fez um outro pedaço. Abriu aqui, fez um outro pedaço. E vai fazendo pedaço em pedaço até chegar no final. E o que acontece? Esse processo, obviamente, vai demorar mais, um pouquinho a mais do que o da outra fita filha. Por isso, essa fita filha aqui é chamada de fita filha retardada, tá? É retardada no sentido de retardatária lá da Fórmula 1, beleza? Ela demora um pouco mais para ser feita. E aí o que acontece? Quando a hexanuclease retira o primer dessa primeira, ela vai ter que retirar vários primers dessa fita retardada também, tá? Vai retirar, depois vai vir a DNA polimerase e vai terminar de construir essa fita de DNA para ela ficar bonitinha, beleza? Ficou bonitinho, tá? Vai vir a ligase, vai ligar também uma fita filha numa fita mãe, tá? Depois vai vir o último passo, as enzimas fazem a revisão das fitas. Então lembra, a replicação de DNA, o que vai acontecer? Ela é semi-conservativa porque eu estou ligando uma fita filha numa fita mãe, ou seja, mesmo eu fazendo duas fitas novas, uma fita nova sempre vai ficar ligada com uma fita mais velha, tá? Por isso ela é chamada de semi-conservativa. Outra coisa, ela é assimétrica. Por que assimétrica? Aqui, ó, a fita filha líder está sendo construída bonitinha, tranquilinha, tá tudo legal. Já a outra filha, que é chamada de fita filha retardada, ela foi sendo construída em fragmentos. Por isso dá uma assimetria aí na hora da replicação. E outra coisa é que ela é bidirecional. Uma está sendo construída para cá e a outra para o outro lado. Beleza? Por quê? Porque o sentido da vida é de 5 linhas para 3 linhas. Aqui o 5 linhas está na esquerda e aqui o 5 linhas está na direita. Beleza? Então, lembra disso. Características da replicação. Ela é semi-conservativa, assimétrica e bidirecional. Tá? Uma coisinha que cai em prova de vez em quando também é a relação de Chargaff. O que é isso? O cara simplesmente falou uma coisa que parece até óbvia para a gente, que é a quantidade de adenina que tem no DNA vai ser igual a de timina e a de guanina igual a de citosina. Ou seja, se eu tenho 30% de adenina no meu DNA, quanto que eu vou ter de timina? Se a adenina só liga com timina, então eu tenho que ter aqui 30% de timina também. Senão eu tenho uma mutação bizarra no meu DNA, beleza? E olha só, se eu tenho 30% de adenina e 30% de timina, quanto que eu vou ter das outras? Continha básica. Se eu tenho 100% de bases e 60% aqui, eu já sei o que é, quer dizer que os outros 40% eu vou ter que dividir igualmente entre guanina e citosina, beleza? Então vai ser 20% de guanina e 20% de citosina. Beleza? Então se cai uma questãozinha dessa é fácil, tá? Lembra, a adenina só liga na timina. Então, a quantidade que eu tenho de adenina é igual a de timina, a quantidade que eu tenho de guanina é igual a de citosina, beleza? Vamos fazer um exercíciozinho bem rapidinho, então, para a gente entender como é que é essa replicação e como é que pode cair uma questão. Às vezes, o cara que fez a questão vai dar uma despertão, beleza? E vai te dar uma fitinha de DNA, tá? Ele vai falar assim, olha, a fita do, sei lá, do Stevenson era assim. Beleza? Aí ele te dá uma fita. A fita começou de 5 linhas, tá? E foi para 3 linhas, beleza? Essa é a fita mãe. Ele quer saber como que vai ser a fita filha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó, no 5 linhas, beleza? E vai olhar aqui a base nitrogenada respectiva. Se a fita mãe, vou até colocar aqui, ó, fita mãe. Se a fita mãe começou com adenina, então, a fita filha vai ter timina aqui. Se tem timina na mãe, aqui vai ter adenina. E assim por diante. Beleza? Citosina, guanina, citosina. E aí vai formando aí a fita filha, tá? E aí cuidado, porque pode aparecer lá na alternativa, tá? Pode aparecer na alternativa que 5 linhas está aqui e o 3 linhas aqui. Não. Procurem direitinho, procurem bonitinho onde está o 5 linhas, onde está o 3 linhas. Confiram cada uma das bases também, tá? É chato, é trabalhoso? Um pouco, beleza? Só que é ponto fácil para nós, tá? Então vamos prestar bastante atenção
Então vamos lá. Ácidos nucleicos, o que são? É DNA, RNA, são moléculas que são formadas por nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Basicamente, uma pentose, que é um carboidrato que está ligado com a base nitrogenada e com o fosfato, tá? Se for um RNA, vai ter uma pentose ribose e vai ter uracila como base nitrogenada, ao invés da timina, que é o que acontece no DNA, que tem pentose desoxirribose, timina, e ocorre em fita dupla, tá? Só em alguns vírus que vão ter fitas simples de DNA. O RNA vai ser fita simples e só em alguns vírus que vai ter fita dupla de RNA. Tem o ATP também, que é um tipo de ácido nucleico que vai ter uma adenosina ligada a 3 fosfatos, tá? Como que é a estrutura de DNA? É em alfa-hélice, são 2 fitas de DNA ligadas aí pelas suas bases nitrogenadas. E a construção de uma fita de DNA é sempre de 5' por resina. Eu tenho aqui a minha replicação, que vai acontecer quando eu preciso de reproduzir, da minha célula reproduzir, tá? Seja reprodução somática só da célula ou reprodução do organismo mesmo, reprodução sexual. E ela tem vários passos, sendo que o passo mais importante é da DNA polimerase, que vai construir esse DNA, beleza? DNA polimerase. A replicação ela é sempre conservativa, assimétrica e bidirecional, beleza? E no DNA vai ter sempre a relação de Chargaff, que a quantidade que eu tenho de adenina é igual a de timina, a quantidade de guanina é igual a de citosina. Belezinha, gente? Qualquer dúvida, entre em contato, beleza? E muito obrigado.